Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezável era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades, nosso sofrimento, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse uma chaga, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquia. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com suas histórias de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, fui golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor.
por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todo
confiais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrom. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e algumas guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu,
Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e as guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram a fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras a este mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto a respeito de mim?
Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então
os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus queridos irmãos sacerdotes, padres Ronque e Eduardo, monsenhores Bertino e Juca, caríssimos diáconos João e Luiz, e você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha de sua casa neste momento, neste dia em que não há celebração de missa. Você não está acompanhando uma santa missa, mas você está participando deste solene momento em que nós recordamos a morte de Jesus Cristo, Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que deu a vida por nós na cruz. Permita-me hoje, mais do que fazer uma homilia, aproveitar este momento e juntos vamos fazer uma meditação. E esta meditação, vou apoiar-me para fazê-la na narrativa da paixão que acabamos de escutar, e aproveito também de algumas passagens do Evangelho de Marcos, para que possamos cronologicamente e não apenas teologicamente acompanhar esses momentos decisivos da vida de Jesus Cristo. Relembraremos
as palavras de Jesus moribundo e as considerações daqueles que ouviram a oração de Jesus no momento de sua dor. Se pegarmos o Evangelho de São Marcos, encontraremos lá o seguinte texto: desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Continua Marcos: houve trevas por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? O evangelista Marcos nos diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, isto é, 9 horas da manhã, e morreu às 15 horas, 3 horas da tarde. Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, façamos as contas, são 6 horas de Jesus Cristo na cruz. 6 horas. Nas 3 primeiras horas na cruz, o que aconteceu? Das 9 ao meio-dia, houve zombarias. Lemos em Marcos, no capítulo 15, versículo 29, e todos quantos passavam injuriavam-no. Marcos, no capítulo 15, versículo 32, escarneciam também dele os sumos sacerdotes e os escribas. E ainda, no mesmo versículo 32, até aqueles que tinham sido crucificados com ele, com Jesus, o insultavam. Portanto, foram 3 horas em que todos zombavam de Jesus, porque ele estava na cruz, estava crucificado. Nas 3 horas seguintes, das 12 horas às 15 horas, o evangelista fala da escuridão, fala das trevas. Até o cosmos, o universo inteiro, participou deste acontecimento. O que significa na tradição bíblica escuridão? Escuridão tem um significado duplo. Em primeiro lugar, é sinal da presença e da obra do mal, mas também de uma misteriosa presença e ação de Deus que é capaz de vencer o mal, que é capaz de vencer as trevas. Ou seja, na cena da crucifixão de Jesus, as trevas envolvem a terra, e são trevas de morte, em que o Filho de Deus morre para quê? Para trazer a vida, com o seu gesto de amor. A morte não é o final, as trevas não vencem, o bem vence, a luz vence. Retornemos aos insultos das várias categorias de pessoas. Eles continuavam presentes naquele momento. E perante a escuridão que desce sobretudo no momento em que se encontra diante da morte, Jesus, com o brado da sua oração, mostra o quê? Mostra que juntamente com o peso do sofrimento, com o peso da morte, parece haver abandono, ausência de Deus. Por isso ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por outro lado, é momento de luz, porque Jesus
tem a plena certeza da proximidade do Pai, que está, naquele momento, aprovando este gesto supremo de amor de Jesus Cristo pelo Pai e pela humanidade, doando-se totalmente, dom total de si mesmo. Mas naquele momento, não se ouve a voz do Pai, não se ouve a voz do alto, houve um gesto total e absoluto de entrega e de confiança de Jesus nas mãos do seu Pai. Lendo os evangelhos, percebemos que em outros trechos importantes da vida terrena de Jesus, Jesus tinha visto associar-se, unir-se aos sinais da presença do Pai e da aprovação daquilo que ele estava fazendo. Relembremos alguns momentos para deixar clara a nossa meditação. Você recorda o que aconteceu no batismo de Jesus no Rio Jordão? Lá ouviu-se a palavra do Pai: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Lembra do que aconteceu no episódio da transfiguração no Monte Tabor? Lá, o sinal da nuvem era acompanhado pela expressão: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Contudo, neste momento de hoje, no momento da cruz, ao aproximar-se a morte do crucificado, não ouvimos nada. Não há a palavra do Pai, apenas o silêncio. Não existe voz alguma, mas existe sim o olhar de amor do Pai, que naquele momento permanece fixo no Filho Jesus. Poderíamos perguntar então, mas que significado tem esse grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Seria a dúvida da presença do Pai? Da aprovação do seu ato de imolação? Seria um lamento de Jesus Cristo por ter sido abandonado pelo seu Pai? Não. Meu irmão e minha irmã, as palavras que Jesus dirige ao Pai são o início do Salmo 22, em que o salmista manifesta a Deus a tensão entre sentir-se abandonado e a consciência certa da presença de Deus no meio do seu povo. Por isso, no Salmo 22, encontramos: meu Deus, grito de dia e não me respondes, de noite e não há trégua para mim, e no entanto, tu és santo, tu estás sentado entre os louvores de Israel. O salmista falou de um grito, fala de grito para expressar todo o sofrimento de sua oração diante de Deus, aparentemente ausente. E é verdade, não é mesmo? Nos momentos de angústia de nossa vida, a prece torna-se um grito. Acontece exatamente isso na nossa relação com o Senhor, pois perante momentos difíceis, situações dolorosas, quando parece que Deus não nos ouve, nunca devemos ter medo, mas devemos continuar a confiar sempre no Senhor, confiar sempre, sempre. E não tenhamos medo de gritar de vez em quando: meu Deus, me ajude, preciso, Senhor, do teu auxílio. Onde estás, Senhor? Mas, mesmo dizendo estas palavras, precisamos ter a mesma convicção de Jesus: o Senhor está ao meu lado, o Senhor está com os olhos fixos em mim, o Senhor me acompanha.
repetindo da cruz, precisamente as palavras do Salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus reza no momento da última rejeição dos homens, na hora do abandono. Mas reza com o Salmo, na consciência da presença de Deus ao seu lado, naquele momento, naquela hora, em que ele sente o drama humano da morte. Não tenhamos medo da dor, não tenhamos medo nem da morte. O Senhor não nos abandona. Nos momentos mais difíceis, como aqueles, ou como este momento que vivemos da pandemia, não tenhamos medo, façamos a nossa parte, e com uma certeza, o Senhor está ao nosso lado. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse momento. Surge uma outra pergunta aqui: como é possível que um Deus tão poderoso não intervenha para livrar o seu filho desta prova terrível da cruz, da morte? Meu irmão, minha irmã, é importante compreender que a prece de Jesus não é um grito de quem vai ao encontro da morte com desespero. Não é um grito de alguém que nem sequer sabe que foi abandonado. Não. Recorde, neste momento, Jesus está rezando o Salmo 22, que é o salmo do povo de Israel que sofre, e deste modo assume sobre si não só o sofrimento do seu povo, mas inclusive de toda a humanidade que padece pela opressão do mal, e ao mesmo tempo leva tudo isto ao coração do próprio Deus, na certeza de que o seu clamor será atendido na ressurreição. Meu Deus, por que me abandonaste? Não é um ato de desespero, não, mas é um ato de confiança, porque o Senhor sabia, Jesus Cristo sabia, que o seu Pai não o abandonaria, como o Senhor não nos abandona nunca. Nesta oração de Jesus, estão encerrados a extrema confiança dele no Pai. Encontra-se aqui o abandono total e completo de Jesus nas mãos de Deus, mesmo quando parece ausente, mesmo quando parece permanecer em silêncio, segundo um desígnio que num primeiro momento para nós parece incompreensível. As pessoas que estavam presentes ao pé da cruz de Jesus não conseguiram compreender o que nós estamos hoje entendendo, e pensavam inclusive que o seu grito era uma súplica dirigida a Elias, um dos profetas do Antigo Testamento. E numa cena agitada, eles procuram saciar a sede de Jesus para prolongar a vida e verificar se verdadeiramente o profeta Elias viria em seu socorro. Mas, naquele momento, com um forte grito, Jesus conclui a sua vida terrena por amor a nós. No momento extremo, Jesus deixa que o seu coração exprima a dor, mas ao mesmo tempo deixa sobressair o sentido confiante da presença do Pai e da certeza de que naquele gesto ele estaria colocando a salvação na vida de toda a humanidade. Também nós estamos sempre e novamente diante do hoje, do sofrimento. O sofrimento faz parte de nossas vidas, faz parte. Se o próprio Jesus Cristo sofreu,
como nós não haveríamos de sofrer. Se o próprio Jesus morreu, como nós não haveremos de morrer um dia. E nesses momentos, é muito fácil nós esquecermos da presença de Deus, do Senhor em nossas vidas. Parece que Deus se cala diante de nós mais uma vez, como calou-se naquele momento diante de Jesus, do seu Filho na cruz. Mas Deus não se esquece de nenhum de nós. Ele carrega juntamente conosco os sofrimentos. Nós jamais seremos vencidos na morte verdadeira, se permitirmos que Deus esteja sempre conosco ao nosso lado. Concluindo esta meditação, meu irmão e minha irmã, na oração, nós levamos a Deus as nossas cruzes diárias, na certeza de que Ele está presente e nos ouve. Mas e se a gente reza e parece que Deus não escuta? Aqui hoje percebemos que aparentemente o Pai não ouviu a oração do seu Filho, mas na realidade sim, pois caso contrário, não seríamos salvos. O grito de Jesus recorda-nos que na oração devemos superar as barreiras do nosso eu e dos nossos problemas e abrir-nos às necessidades e sofrimentos do próximo. Vivemos um momento difícil. Muitos precisam de nós. Não podemos fechar os nossos corações ao nosso próximo. A oração de Jesus, moribundo na cruz, ensina-nos a rezar com amor pelos numerosos irmãos e irmãs que sentem o peso da vida cotidiana, que vivem momentos difíceis, que estão na dor, que não recebem uma palavra de conforto, que estão esquecidos e marginalizados, que estão abandonados por nós, pelo mundo, mas nunca por Deus. E nós precisamos ser, nesse momento, as mãos que afagam, as mãos que ajudam, as mãos que salvam vidas, as mãos que protegem, as mãos que aliviam aquele que está precisando de um carinho, de uma mão, de quem sabe dar uma mão, para ajudar o próximo em todo e qualquer momento. Levemos tudo o que somos e o que temos. Levemos as nossas dores ao coração de Jesus e peçamos, Senhor, embora muitas vezes eu não o perceba a meu lado, ajudai-me a ter fé e ter a certeza absoluta de que nunca me deixais no vácuo, que nunca me deixais sem atender a minha prece, embora muitas vezes, num primeiro momento, isso pareça a cada um de nós. Tenhamos fé, o Senhor está sempre ao nosso lado. Amém. Oração universal pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso,
que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais, por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as obras e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Francisco Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar,
a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abrão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus e Senhor, seguindo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas do coronavírus. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz.
Ó Deus eterno e todo-poderoso, amparo de todos os perigos, dirigi o vosso olhar de modo propício para nós, que com fé vos suplicamos na tribulação, e concedei descanso eterno aos defuntos, alívio aos que clamam, saúde aos doentes, paz aos que morrem, força aos que trabalham na saúde, espírito de sabedoria aos governantes e espírito de aproximação a todos com amor, para glorificarmos juntos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregastes, em que foi eu te falei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte,
doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam o sustento e o remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vos sereis os meus amigos, se seguires meus preceitos. Amai. Oremos. Ó Deus,
que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa saudação, nossa gratidão e agradecimento a todos que participaram conosco nesse momento tão forte, tão profundo da Sexta-feira Santa. Estava pensando, Dom Francisco, que Jesus chorou a morte de Lázaro. E como Jesus chorou nesses nossos tempos, tantas mortes do coronavírus. E também como Jesus consolou tantas Martas e Marias neste tempo, me fez lembrar na sua reflexão há pouco, e Jesus continua a consolar os seus discípulos nesta hora, como o Papa agradeceu tanto os sacerdotes, nossos médicos, enfermeiros, voluntariado, que cuida desta hora. Em segundo lugar, Dom Francisco, lembrei-me tanto de quem de nós e nossas famílias não passou por uma Sexta-feira Santa, quando recebemos notícia de uma biópsia, uma doença, e depois todo o processo da Quaresma para cuidar da doença com carinho, e Jesus recupera e dá muita força nesta hora para todos. Um sepultamento, um recolhimento profundo. Quem de nós não passou por uma Sexta-feira Santa? Por isso, gente, Sexta-feira Santa, um dia de um velório em casa, de uma pessoa que vai chegar do hospital falecida, não é dia de festa, não é dia de sair por aí, não é dia de feriado, mas é um dia de um profundo mergulhar neste Deus que me ama tanto, neste Deus que enviou Jesus para me salvar e nos salvar. Depois desta pandemia, nós pensamos que toda a ordem social, a ordem econômica, pública, eclesial será diferente, viu? Será diferente, senão de nada adianta. Não adianta nós construirmos muros, porque o vírus passou por cima no mundo inteiro. É preciso nós construirmos humanismo, nós construirmos pontes de amor e misericórdia, assim como Jesus foi a ponte do céu e a terra. Deus abençoe, meus queridos, e vamos continuar a rezar, a nos recolher em família, onde você está. Que seja um dia muito especial, muito especial. Vamos nos encontrar em seguida às 19 horas para a nossa via sacra, para o sepultamento de Jesus, recordando quantas vezes nós também fomos ao cemitério, deixamos nosso pai, nossa avó, nossa mãe, alguém querido lá no cemitério, na esperança da Páscoa, da ressurreição. Jesus é a sepultura vazia, é a ressurreição. Somente assim nós vamos combater o bom combate, guardar a carreira, terminando-a e ficar com a nossa fé de São Paulo, né? E assim nós somos um povo de ressuscitado. Hoje à noite às 19 horas, amanhã o grande aleluia, a grande vigília, o sábado santo, que é às 19 horas, tudo com a presença de nosso bispo, nossos padres, monsenhores, os diáconos, né? E ao mesmo tempo podermos participar desta Páscoa. Assim, quem sabe, o nosso coração está sentido porque você não está aqui, mas nós temos certeza que vocês já estão em nosso coração e nós aqui estamos no coração de vocês, não é? E vamos amanhã à noite renovar as promessas batismais, renovar a nossa promessa, nosso compromisso com Jesus, com a fidelidade, no seguimento, no apostolado, no serviço do reino, não é? Nosso batismo que nos faz filhos e filhas de Deus, essa é a nossa herança. Deus abençoe mais uma vez, Dom Francisco, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, sempre a catedral é sua, não é? E nós somos seus filhos e filhas. Obrigado pela equipe de liturgia dos cantos, vocês que estão aí atrás, que nos ajudam a transmitir, não é? Da cúria, da catedral e chegar até vocês. Que Deus seja tudo em todos, não é? E nesta alegria do silêncio, da brisa, é uma implosão em Deus para explodirmos no irmão na Páscoa.
esta nossa celebração não tem bênção final, mas ela conclui-se neste momento com uma oração sobre o povo de Deus, neste momento tão especial de sua história e neste momento em que nós estamos celebrando a morte de Jesus Cristo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.